Boa noite, caros irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para falar sobre Deus, esse tema insondável, absurdamente incompreensível e do qual o ser humano, só muito raramente, só em condições muito especiais, deveria ter a pretensão de falar. E eu já adianto o que hoje a gente diz, nos seriados, que seria um spoiler, vou entregar o final da nossa fala. Eu adianto para vocês que a forma através da qual Deus se manifesta mais claramente é na comunidade. É no rosto do outro ser humano, na figura e no contato com outro ser humano, que Deus se manifesta mais claramente. É na família espiritual, no laço que nós conseguimos estabelecer com outros, às vezes desafins, às vezes problemáticos, às vezes dificultosos, mas, esse é o teste, nós conseguimos estabelecer com eles laços de, se não simpatia, pelo menos boa vontade. Porque nós podemos agir com boa vontade para com aqueles que, a princípio, não nos causam simpatia nenhuma, não nos causam agrado nenhum. E se nós não conseguimos, como nós podemos dizer que somos cristãos? O cristianismo é a lição espiritual difícil. Ele é uma boa nova, uma notícia agradável, alvissareira de que a morte não existe. Há infinitas oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento. Entretanto, essas oportunidades precisam ser preenchidas, precisam ser executadas através de vigorosos esforços de superação e de transformação íntima. Não há salvação sem sacrifício. Não há salvação sem trabalho. E não há salvação sem esforço. É uma impossibilidade completa. Essa é a notícia que Jesus vem nos trazer. É a notícia que também outros mestres espirituais, como Buda, como Sócrates e Platão, e uma série de outros, não precisamos criar uma lista, mas todos os grandes mestres espirituais vêm nos trazer essa notícia, de um combate vigoroso entre a estrutura psicológica velha e o padrão comportamental futuro que nós ainda não alcançamos. E Mestre Eckhart, que é um místico da Renânia, da região do Vale do Reno, dos mais importantes, dos mais influentes da Idade Média, ele vai dizer o seguinte: aquele que pensa em Jesus, na sua glória, na sua bondade, na sua santidade, na sua pureza, e que imagina que através da figura de Jesus, e apenas através da figura de Jesus, ele encontra Deus, eu digo, esse indivíduo é um diabo, é um demônio. Aquele que olha para um mendigo louco, insano, coberto das próprias fezes, ou um assassino, e nesse enxerga Deus, esse, meu amigo, esse eu tenho o orgulho de chamar de cristão. É a lição difícil, é a lição dura, que contraria todos os nossos instintos, todos os nossos padrões de reação psicológica ao mal. Porque nós, instintivamente, por uma defesa biológica e por uma defesa também psicológica, de diminuição do gasto de energia, de preservação da vida, nós reagimos mal ao mal. E o cristianismo é essa lição absurdamente complexa e difícil de devolver ao mal o bem, de fazer o bem àqueles que nos perseguem,
aqueles que nos odeiam, aqueles que são nossos inimigos. Não necessariamente simpatizar com eles, não necessariamente abrir a nossa vida íntima a eles, porque a razão também nos diz que nós não podemos trazer para muito perto de nós alguém que é perigoso, alguém que é nocivo. Mas agir bem com quem nos dá o mal, com quem nos oferece o mal, significa não fazer nada que nós não gostaríamos que nos fizessem. Em determinadas circunstâncias, quando nós estamos diante do mal extremo, é claro, nós devemos inibir a ação de um malfeitor. E se nós imaginarmos o que seria bom para nós, caso nós fôssemos criminosos, nós imaginaríamos que seria bom para nós que alguém inibisse a nossa ação, que alguém nos impedisse de continuar errando infinitamente. Então, esse bem ele não precisa ser também passivo, ele não precisa ser se acovardar diante da dificuldade, mas ele precisa continuar sendo bem. E essa lição é difícil, porque embora nós consigamos falar disso, nós não conseguimos fazer exatamente isso. Nós podemos, com uma certa facilidade, dizer, é preciso amar os inimigos, orar para aqueles que nos querem mal, nos perseguem, mas na hora de executar, é perfeitamente natural que as nossas estruturas psicológicas não estejam capacitadas a ter esse grau de desprendimento, de superação de boa vontade. E é por isso que nós precisamos começar o exercício da nossa santificação, o exercício da nossa transformação em angelitude espiritual, através daqueles gestos de boa vontade que nos são mais fáceis. Fazer o bem, pelo menos aos amigos. Já é difícil, né? Já é difícil. Se lembrar do outro, considerar as necessidades do outro, que nós queremos bem. Às vezes a gente esquece, né, de quais são as necessidades da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus filhos. E simplesmente, né, derribando essas primeiríssimas barreiras do egoísmo e pensando, será que eu não sou um fardo para os meus pais? Será que eu não sou um desgosto para os meus pais? Será que eu não sou um pai severo demais? Ou relapso? Ou etc, etc, etc. Com isso, nós já estamos fazendo aquela primeira fase do exercício de sairmos de nós e oferecermos algo ao outro. E a filosofia nos diz o seguinte: se Deus é um espírito, se Deus é eminentemente espírito, ou espírito, né, mais eminente, com E maiúsculo, né, espírito propriamente, então Deus é basicamente inteligência e vontade. Vontade livre, porque se ele é coagido ou forçado desde fora por uma outra substância ou por um outro agente, então ele não é absoluto, não é infinito, não é supremo. Então ele precisa ser plenamente livre, enquanto nós somos apenas parcialmente livres, muito limitadamente livres. Ele precisa ser plenamente inteligente, porque a compreensão das coisas é da natureza daquele que faz as coisas. Deus não pode ser o criador se ele não é também o entendedor, se ele não é também aquele que mais compreende, aquele que mais sabe a respeito de todos os seres e todas as criaturas. Então, a partir dessas definições muito básicas, nós sabemos que no universo, o que é que seria mais oposto a Deus? O que é que estaria no extremo oposto do espectro, né, onde Deus seria o extremo espiritual? O oposto extremo seria a matéria. A matéria é absolutamente, pelo menos parece ser absolutamente ininteligente. A pedra não entende nada. A pedra não compreende. A pedra não gesta ideias. Ela nem sente, nem reage como a planta às vezes consegue sentir e reagir precariamente ao ambiente.
a matéria não tem liberdade. A matéria não tem vontade própria. É por isso que nas leis da mecânica, quando a gente estuda lá, né, as leis de Newton e tal, mecânica básica, a gente observa que um corpo só se movimenta ou só sai do movimento que ele está sustentando e mantendo se uma força externa lhe for aplicada. O que isso quer dizer? Não há forças internas e não há a capacidade de se autodeterminar, né? É uma mentira quando a gente diz assim, automóvel. Não, na verdade, se não for eu colocar a gasolina e dirigir, aquela coisa não se movimenta sozinha. A única coisa que é automóvel é um ser vivo. A única coisa que é automovente e autodeterminada são seres espirituais, seres dotados de algum tipo de força que nós chamamos de alma e que impulsionam através da vontade. Na bactéria, essa vontade já fibrila como simplesmente fome. E a bactéria vai desesperadamente tentando se mover para os lados até encontrar alguma coisa que ela pode absorver, alguma coisa que ela pode transformar em energia, né? Então a bactéria ela é essencialmente uma vontade de comer, ela é a pura fome, a manifestação da pura fome. A planta não é muito diferente disso. Qual que é o desejo da planta? Pegue uma planta qualquer e coloque na metade da sua copa, da sua folhada, galhada, coloque um toldo. A gente vai ver que ao longo dos meses e anos, a planta aos poucos ela vai chegando para o lado que tem sol. Porque o desejo da planta é encontrar a luz, é absorver a luz, é disso que ela se alimenta. E aos poucos ela vai rejeitando a sombra pela qual ela não tem desejo e vai caminhando para a luz. E depois de 10 ou 20 anos a gente vai observar que onde a gente colocou o toldo, quase não existe mais galho. E a planta se curvou, se deformou, se alterou para buscar aquilo que é da sua vontade. E semelhantemente com os animais, semelhantemente com os seres humanos, né? Então todos nós, ao nos espiritualizarmos, nós vamos crescendo, né, quanto ao patrimônio da vontade, o poder de alterar o nosso destino, de alterar o nosso movimento internamente. E nos tornamos cada vez menos corpos mecanicamente determinados de fora. E quando a ciência diz, porque a ciência é essencialmente materialista, que nós somos determinados pelos nossos genes, os meus genes me fizeram fazer isso, né? Eu faço isso por causa dos meus genes, né? Ou eu faço isso por causa da educação que eu recebi, ou eu faço isso por causa da minha classe social, ou eu faço isso por causa X, Y, Z, imagine qualquer desculpa que a gente possa aventar. Quando a gente diz isso, a gente quer dizer, no fundo, eu sou apenas um corpo sem espírito. Eu não tenho capacidade de autodeterminação. Eu fui feito pelo patrimônio genético que os meus pais me cederam, ou pela escola onde eu estudei, pela educação que eu recebi. Ou seja, nós abdicamos da nossa natureza espiritual e nos assumimos enquanto seres puramente materiais, regidos pelas leis da mecânica, da química, da biologia. E assim não pode ser se nós acreditamos que nós somos consciências com livre-arbítrio. Porque ser determinado significa também que nós não podemos ser responsabilizados moralmente. Os crimes que nós cometemos, ou os méritos, os produtos do nosso trabalho, não nos poderiam ser imputados. Porque foram os meus genes que fizeram. Foi a educação que eu recebi, foi a minha classe social, etc, etc, etc. Eu só posso ser responsável e eu só posso ter imputados a mim os méritos e os deméritos das minhas ações se eu me assumo enquanto um ser livre.
E é por isso que nós filosoficamente temos que lutar pelo conceito de uma consciência livre, de um espírito que será responsabilizado pelas suas ações. Porque ao abdicarmos dessa ideia e ao aceitarmos o materialismo das academias, dos laboratórios, das universidades, nós implicitamente estaremos aceitando também que ninguém é responsável pelo que faz, nem bom nem mal. Então ninguém merece aplauso pelo seu esforço e ninguém merece condenação ou reproche ou sequer o julgamento de que aquilo é errado, né? Ou um conselho de que ele deve mudar ou ela deve mudar, se nós acreditamos que não há essa responsabilidade radical. E o iluminismo, que foi o momento da história humana em que, sob forte inspiração espiritual, a maior parte dos pensadores, dos filósofos, dos cientistas acreditavam nessas ideias do livre-arbítrio radical, é o período histórico, né, o iluminismo, em que o espiritismo vem nascer. E Kardec estuda numa escola eminentemente iluminista, que é a escola de Pestalozzi. Pestalozzi era um educador suíço que tinha influência de duas fontes principais, duas fontes culturais na época, o iluminismo e o romantismo. Romantismo não é aquilo que acontece na novela, tá, gente? Romantismo é um movimento filosófico que tenta resgatar o cristianismo medieval, se contrapondo ao materialismo que era parcialmente bem aceito durante o período iluminista. Então era uma correção, um acréscimo ao iluminismo que vinha enfatizar, olha, a razão é ótima, a ciência é ótima, nós adoramos vocês, amigos iluministas, entretanto, falta, né, uma consideração a mais sobre o sentimento, a fé, a arte, a religião, uma série de outras dimensões da vida humana que não são corretamente ou não são suficientemente consideradas por vocês, né? Porque Laplace, por exemplo, que era considerado o continuador da obra de Newton, né, o maior físico da sua geração, ele, num encontro com a corte francesa, ele explica genericamente, resumidamente, sua teoria sobre a estrutura do cosmos, e no final das contas o monarca pergunta, muito bonito isso, explica aparentemente tudo, mas e Deus? Onde está Deus no sistema? E aí Laplace, com um sorriso de deboche, responde, bom, nós não precisamos dessa hipótese para explicar nada no universo. Eu consigo explicar tudo através das leis de ação e reação, da inércia, das forças físicas, da gravidade, da eletricidade, assim por diante. Então havia uma ala grande dos pensadores, dentre os pensadores iluministas, que acreditava que a ciência necessariamente tinha que ser ateísta e materialista. E não ser ateísta significava abdicar da feitura do fazer científico. Entretanto, embora esse mito tenha se propagado muito no campo da ciência, e nós vamos encontrar inúmeras pessoas hoje defendendo isso, cientistas famosos, professores renomados, defendendo que a ciência ela precisa pressupor o materialismo radical e o ateísmo radical, nós temos na contramão disso Robert Boyle, que foi um dos mais importantes cientistas do século XVIII, um dos maiores polímatas da história da ciência, e era interessado em telepatia e acreditava que havia casas mal assombradas, né? Ou Francis Bacon, que é o pai do método científico, junto com René Descartes, vai dizer também que a ciência é a forma através da qual se realiza a promessa do Gênesis de que o homem herdará a terra e, com o seu trabalho, colherá frutos
abundantes do trato da terra. Né? E aí Francis Bacon diz, essa promessa do Gênesis, essa promessa que Deus nos deu, nos fez, ela se realizará através da ciência, porque nós curaremos as doenças, nós produziremos 100 vezes o que hoje é produzido com o arado manual, puxado pelo cavalo, nós nos deslocaremos mais rápido, nós vamos nos comunicar mais rápido, instantaneamente, com pessoas do outro lado do planeta, não só porque a razão nos diz que isso é possível, não só porque a matemática e a física nos dizem que isso é possível, mas porque Deus nos prometeu que isso é possível. E Deus nos prometeu que através do nosso suor e do nosso trabalho, haveria uma época em que os males seriam brutalmente minorados, ou até mesmo eliminados. E nós temos uma série de cientistas importantes. Maxwell, que criou toda a teoria do eletromagnetismo, ele era um adepto da teoria do panpsiquismo, que a mente de Deus está em todos os lugares e atua em todos os lugares através de uma espécie de ressonância de fundo cósmica. E que toda a matéria e todas as criaturas estariam como que embebidas em Deus. E aí nós vamos ao livro dos Espíritos. Pergunta número 1, da qual tudo depende, da qual todo o resto é uma consequência lógica. E Kardec já demonstra todo o seu poder intelectual, todo o seu poder de discernimento, quando ele seleciona uma pergunta que é chave para diferenciar todas as doutrinas filosóficas da época dele. Na época de Kardec, quais eram as opções à mesa? Quais eram as cartas, digamos assim, à mesa dos sistemas filosóficos? Nós tínhamos o grupo dos racionalistas, como Spinoza, que diz exatamente nessas palavras no breve tratado, 100 e poucos anos, mais de 100 anos, aliás, 150 anos antes de Kardec, Spinoza vai dizer: Deus é a causa primária de todas as coisas. Essa é a definição que Spinoza dá de Deus. É a definição que Descartes dá, quase nessas palavras também, e a definição que Leibniz e todo o grupo dos racionalistas vai dar. Por outro lado, havia também compreensões de que Deus, ao invés de ser uma espécie de causa de fundo ou de condição de possibilidade para o universo e para todos os fenômenos do universo, seria uma coisa separada, como uma pessoa, um rei ou um monarca, essa já é uma ideia mais teológica, menos filosófica, e esse rei, ou esse monarca, ou esse supremo juiz, ele agiria no mundo como uma pessoa age no mundo. Vocês são outras pessoas e eu ajo, né? Se eu sou Deus, eu agiria nas outras pessoas me comunicando com elas, né? Ô fulano, faça isso. Mais ou menos como a ideia do Velho Testamento, né? Onde você vê muitas vezes Deus se comunicando com as pessoas como uma voz direta, né? Que dá uma diretriz ou um conselho, às vezes nem muito bom, né? Como aquela suspeita passagem em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho para testar a fé de Abraão, né? Passagem que tem uma beleza por trás, simbólica, mas que também é uma passagem muitíssimo complicada de a gente explicar filosófica e teologicamente. Né? Então, essa visão antiga entendia que Deus é uma pessoa, um agente antropomórfico, ou seja, muito parecido com um ser humano. E, naturalmente, sendo alguma coisa parecida com um ser humano, ele não podia ser infinito, não podia estar em todos os lugares, não podia... claro, ele podia até saber de tudo magicamente, né? Como os gregos acreditavam, né? Que os seus deuses antropomórficos às vezes podiam saber de tudo, mas ele não estava em tudo, as coisas não viviam na presença de Deus. Então havia, nessa concepção teológica,
Também a noção de um grande afastamento de Deus, um estado de orfandade, um estado de abandono que alguns grupos mais místicos, no bom sentido da palavra, que tinham mais contato de experiências religiosas, de experiências com Deus, negavam fortemente, diziam, não pode ser assim. Nós não podemos viver um estado de orfandade, um estado de afastamento, um estado tal que Deus esteja do outro lado de um abismo intransponível. Porque isso significa que não há nada de divino em nós, nada de bom em nós, não há nenhuma luz em nós, nada que possa ser redimido. Então, para que haja esperança para o nosso futuro espiritual, é preciso que, por maior que seja a distância, haja uma ponte entre nós e Deus. Uma ponte que pode ser percorrida, que pode ser perpassada de alguma forma até que a gente se aproxime mais, penetre a essência divina. Isso nos lembra de uma passagem que eu considero uma das mais... um núcleo temático, aliás, mais do que uma passagem, que eu considero um dos mais interessantes da Bíblia, que é o núcleo de Marta, Maria e Lázaro, de Betânia. Esses três irmãos, eles protagonizam duas histórias muitíssimo peculiares dentro da narrativa evangélica. Numa certa visita de Jesus e dos seus discípulos à casa dos três, Maria abandona todas as tarefas e vai correndo ao encontro de Jesus. Né, se atira lá aos pés de Jesus, o abraça, né, parabeniza, agradece por ele ter escolhido a casa deles como pouso. E ela passa a assistir à preleção de Jesus, as conversas entre Jesus e os discípulos com muito interesse, com vivo ânimo. E se delicia com aquilo, obviamente. Né? A passagem deixa muito claro isso, que a felicidade de Maria era muito grande, porque ela podia passar todo o tempo ali na presença de Jesus. E Marta fica na cozinha. Ela vai arrumar os quartos para todos os 12 apóstolos, né? É um trabalhão danado. Ela precisa garantir que Jesus e os apóstolos sejam bem recebidos na casa e tenham tudo o que precisam para descansar de duríssima viagem a pé, se alimentar e no dia seguinte partir. Então, a princípio, Marta cumprimenta todo mundo, mas vai trabalhar para garantir esse bem-estar dos convivas, né, dos hóspedes. E a passagem evangélica deixa muito claro que Jesus tenta tirar Marta dessa função e dizer para ela, olha, Marta, você está perdendo a melhor parte. Tua irmã Maria escolheu a melhor parte da visita. Não é ficar aí na cozinha, não é fazer comida, não é arrumar as camas. A melhor parte é estar aqui conosco e compartilhar a nossa presença. Né? E que nós também possamos conviver contigo, que nós nos unamos nessa comunidade durante o diálogo, durante as orações, durante os casos que devem ter sido contados naquela noite. Né? E assim termina a parábola, ou a narrativa histórica, possivelmente, daquele momento, com a insinuação de que Marta não teria entendido o significado daquele momento e teria ficado nos fundos da casa cozinhando para os apóstolos. E aí, de novo, Mestre Eckhart, aquele místico alemão, escreve um longo tratado chamado A Superioridade de Marta sobre Maria. Porque por 1000 anos, diz o Mestre Eckhart, Maria foi dada como exemplo da boa discípula, que larga tudo para correr na direção de Jesus e dos apóstolos, para ouvir as suas palavras, para estar na presença espiritual do seu Mestre, do Salvador. E Marta é retratada como aquela que não teve consciência, ou que, ignorante, se manteve distanciada. E Mestre Eckhart diz o seguinte,
esse momento histórico foi totalmente mal compreendido. É claro que Maria estava certa em correr na direção de Jesus e dos apóstolos e com eles ficar. Mas Marta sabe que, para que o ministério sagrado de Jesus tivesse continuidade, ele precisava dormir. E eles precisavam comer. E é claro que ela queria e gostaria de estar ali na sala com os convidados. Mas ela abdica, ela sacrifica a sua vontade, o seu desejo, em favor do benefício da comunidade, da coletividade. Então, o seu gesto de amor, ele é diferenciado, porque ele é em favor do outro e contra a si mesma. E no que ela perde, o que ela mais queria, ela ganha. Porque tudo aquilo que na vida espiritual se perde por sacrifício e por amor, se ganha pelo cêntuplo daquilo que a gente sacrifica ou perde. Essa é uma forma muito bonita de a gente ver como é que vale a pena explorar o texto bíblico e como as passagens mais aparentemente curtas e banais guardam lições que podem servir para 1000 anos depois. Porque levou 1000 anos para um teólogo fazer essa interpretação. E levou 2000 anos para nós interpretarmos bem algumas outras passagens. Né? Como quando Jesus conversa com Nicodemos e fala sobre um novo nascimento. E esse novo nascimento, durante séculos, ele foi entendido pelos cristãos como o nascimento do coração. E eu renasço espiritualmente para uma nova vida comportamental. E nós, quando confrontamos isso com a ideia de reencarnação, a gente vê que há boas razões para a gente acreditar que Jesus estava sugerindo a teoria da reencarnação para Nicodemos. Então nós vamos para a segunda história sobre Marta e Maria, já com a presença de Lázaro. Sendo essa uma família eleita, por assim dizer, uma família de amigos de Jesus, mais do que uma família de discípulos, né? O núcleo duro, né, íntimo, mais próximo da vida de Jesus. Lázaro estando com uma doença gravíssima. Maria, né, que era essa discípula amorosa, vai escrever aos apóstolos para onde Jesus tinha se encaminhado e vai solicitar a presença imediata de Jesus, porque Lázaro estava à beira da morte. A doença era muito grave e Maria solicita a Jesus que, por favor, retorne. E Jesus, diante da aflição dos discípulos, que sabiam que ele amava muito a família inteira, amava muito os 3 irmãos, ele nada responde e permanece onde estava 2 dias. Sendo que o caminho era longo. Quando ele finalmente termina o que ele estava fazendo por ali, ele ainda percorre 2 dias a pé até a granja deles, o sítio deles em Betânia. E ao chegar lá, Maria, que era essa alma mais sensível, não consegue ir até Jesus e falar com ele. Essa que escreveu a carta e a que tinha escolhido a melhor parte, que é ficar ali na sala aos pés de Jesus. Ela não consegue se levantar da cama. Né? Dá para a gente inferir isso, porque mais tarde, na narrativa, é dito que Maria se levanta. Né? Ela tentou se levantar e tal, e foi até Jesus. Então a gente imagina que ela não conseguia se levantar da cama, talvez. Estava arrasada, deprimida, destruída. Como se deve imaginar qualquer família que perde um irmão muito querido e que, sabendo que o seu melhor amigo, o seu mestre, o seu salvador, tem o poder de curar pessoas e cura desconhecidos aos montes, não veio quando foi chamado.
E a gente pode imaginar, a gente tem o direito de imaginar, que Marta e Maria estavam revoltados com Jesus, que eles estavam com raiva de Jesus. E seria perfeitamente normal e humano que eles estivessem com raiva. E Marta, que é a durona, foi lá tirar satisfação com Jesus. Tanto é que ela chega e diz: ó, mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por que ela diz essa frase? Se você estivesse aqui, meu irmão agora estaria vivo. Ué, ela está tirando isso na cara de Jesus. É muito óbvio que ela está pedindo uma satisfação. Né? E na carta de Maria, ela tinha inclusive enfatizado, ela não disse, Jesus venha correndo. Mas na carta ela disse, aquele que você ama está doente. Aquele que você ama está doente. Seu amigo, querido. E você aí curando esses desconhecidos. Que constrangedor, que situação péssima para as irmãs. E é claro, a sua fé está sendo testada ali naquele momento. E Marta tem todo o direito de dizer, com raiva, com ressentimento, né? É totalmente compreensível que ela tenha dito de forma desaforada, né? Por que não vieste? Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas na sequência, o que mostra a índole, o caráter desses discípulos, e o que mostra a força dos milagres que Jesus já tinha feito, a força dos sinais que Jesus já tinha dado, é que na sequência Marta diz, mas mesmo agora, com ele morto, se tu quisesses, poderia trazê-lo de volta para nós. Então a gente fica chocado, porque Jesus não disse, eu posso qualquer coisa. Eu poderia até trazer Lázaro dos mortos se eu quisesse. Marta disse. Ela olha para Jesus, revoltada, com o esquecimento ou com a negligência de Jesus, insinua, bom, você devia estar fazendo coisas importantes, eu sei que você é importante. Eu sei que não dava para vir correndo. Né? Mas mesmo agora, com ele sepultado, se você quisesse, né, você poderia fazer qualquer coisa. Esse era o grau da fé que eles tinham, né, que as pessoas que conviviam com Jesus tinham nele. Bom, nem todas, porque é engraçado que depois as pessoas vão, os discípulos mais próximos vão desacreditar do retorno de Jesus. Né? Tomé vai desacreditar bastante do retorno de Jesus. Mas Marta, nesse momento, não desacredita. E ela confia que Jesus poderia qualquer coisa. Né? Mas nisso eles se colocam a chorar e lamentar, né? Porque ela disse isso com certo despeito e dá as costas. Né? E Jesus finalmente diz, bom, me levem até lá, abram a sepultura. Nós sabemos o que acontece na sequência, né? O corpo estava fedendo. Né? Jesus comenta, ele agora dorme. E as pessoas pensavam, bom, então não morreu? Né? Será que ele está só dormindo? Né? E Jesus deixa claro, não. O que eu quis dizer não é que ele estava cochilando ou dormindo, mas quando eu disse ele dorme, quis dizer que a sua alma se afastou do seu corpo. Né? E eles entenderam, a passagem diz, que Lázaro estava de fato morto. Né? E ele chega só à boca da caverna, ou à boca da sepultura e diz, Lázaro, vem para fora. Né? E Lázaro vai, obedece. Assim como quando ele diz, levanta-te e anda para o aleijado, ele só diz para Lázaro, né, em estado cataléptico ou morto, a gente não tem como saber, né, vem para fora. Né, e Lázaro vem, né, com as pústulas já desaparecidas, né, apesar do fedor forte que se sentia à boca do sepulcro. Né, e esse é um dos fenômenos mais extraordinários da narrativa evangélica. O que essas duas histórias nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus? Porque todo livro, ele deve ser lido dessa forma. A forma correta de ler o livro é perguntar,
como isso me diz respeito? Eu estava falando ontem ainda na Federação do Paraná que muita gente lê um romance espírita e se alguém perguntar assim, o que tem nesse romance aí, o que tem nessa obra do André Luiz ou do Emmanuel, seja lá do Manuel Filomeno, a pessoa diz assim, é a história de um homem tal, uma mulher, eles eram muito apaixonados, mas o homem tinha muito ciúme, aí ele acabou fazendo isso. Não é isso que a história diz. Sempre que você lê um livro espírita, que não seja um livro ruim, que tem um monte de livros que são ruins, né? Mas se você lê um bom livro espírita, né? E aí com certeza todos os de Emmanuel estão incluídos, todos os do André Luiz, ele diz respeito a você. E se você não consegue entender como está ali, onde você está naquela narrativa, o livro não foi bem lido. Vamos ler de novo. Abre da primeira página até a última, tentando ver onde eu estou no livro. E às vezes eu estou em 2, 3, 5 personagens. Às vezes eu sou a vítima e sou o agressor ao mesmo tempo. E a gente consegue ler isso, que os nossos rompantes de raiva estão ali narrados. E a nossa sensação de fragilidade e timidez está ali narrada. Né? Essa é a forma correta de ler o livro, que é um repositório de sabedoria, ou um livro que diz respeito à essência espiritual do ser humano. Porque se ele diz respeito à nossa essência espiritual, ele diz respeito a nós, a eu e a vocês. É assim que a gente deve ler a Bíblia, é assim que a gente deve ler tudo aquilo que tem uma dimensão um pouco mais profunda. Então, o que diz a passagem sobre esses cristãos, que são 3 exemplos, aliás, extraordinários de cristãos exemplares, que é normal descrer um pouco, é normal ter recaídas, é normal vacilar na fé, é normal ter raiva de Deus. E quando a gente perde um parente querido, quando a gente perde alguém que é bom, e que a gente diz, poxa, mas de todas as pessoas, essa mereceu morrer com 15 anos de idade? Com tanta promessa, com tanta alegria, com tanta vida, com tanta abundância de energia, né? Ou então essa pessoa que era tão trabalhadora, dependia dela todo um movimento, toda uma empresa, essa pessoa que vai morrer, isso não está certo, isso está errado. Né? Eu acabei de perder uma amiga semana passada, muito querida, e o comentário unânime de todas as pessoas que conheciam ela é, poxa, não consigo imaginar nada de ruim que a gente poderia falar sobre essa pessoa. A pessoa, onde ela chegava, todo mundo se sentia bem. E aí as pessoas entram em choque. Não é possível, isso está errado. E é normal que a gente tenha essa reação psicológica. É normal que a gente se sinta ferido, que a gente se sinta quase que traído por Deus. Que a gente entende Deus como se ele fosse alguma coisa parecida com a gente. A gente entende Deus com a nossa cabeça e não com a mente de Deus. E se a gente entendesse as coisas com a mente de Deus, o nosso estado perpétuo seria de louvor. Como Santo Agostinho que diz, está doente todo aquele que olha para uma criatura ou para um fato da vida e diz, isso é detestável, isso é nojento, isso não deveria existir. Você perdeu a saúde espiritual. Porque tudo aquilo que você diz, isso é ruim, isso não devia existir, Deus permitiu. Pode ser desagradável, sim. É uma coisa que a gente vai ter que eliminar às vezes. Né? Vamos ter que eliminar as doenças. E vamos estudar para isso, vamos batalhar para isso. Para eliminar o câncer, para eliminar os vírus, as bactérias, né, que são nocivos. Claro. Não é aceitar nesse sentido, mas é aceitar que se nós ainda estamos sujeitos a esse tipo de injunção, esse tipo de sofrimento, é porque de alguma forma isso se transforma em bem no longo prazo. E
na codificação, existe uma passagem em que os espíritos vão explicar a perspectiva espiritual das coisas. Quando Kardec pergunta assim, bom, então os espíritos têm onisciência, eles preveem o futuro, eles sabem o que vai acontecer? Porque Kardec está apavorado com o medo de que os espíritos vão dizer sim, isso significaria o quê? Que tudo está determinado. Se os espíritos podem dizer que eu vou casar com a fulana, ou com fulano, né, e que eu vou trabalhar com isso ou com aquilo, significa que eu sou um robô determinado. E os espíritos dizem, não, é como se fosse um vale, e você está no começo do trajeto. Aquele que está encarnado, ele está percorrendo a trilha, e por causa das montanhas dos dois lados, ele não vê o caminho. O espírito superior é como se ele estivesse no topo da montanha, ele consegue ver o caminho daqui e consegue ver o caminho de lá. Ele vê que mais à frente tem uma cobra, pouco mais à frente tem um bebedouro, uma bica de água, tem um certo lugar onde há duas escolhas muito claras. Se a escolha for a da esquerda, o resultado vai ser mais ou menos esse. Se for a escolha da direita, o resultado vai ser mais ou menos aquele. Então os espíritos conseguem prever as situações a que nós seremos submetidos. E claro, como eles leem a nossa mente, leem o nosso coração, sabem qual é o nosso sentimento, sabem qual é o nosso passado mental, evolutivo, eles também conseguem imaginar razoavelmente bem, de uma forma científica, como a gente vai reagir diante de uma cobra. Esse aqui vai pular e vai continuar correndo. Aquele ali, ele tem pânico, vai entrar em pânico, vai voltar. Não vai continuar o caminho. Aquela lá vai fazer isso nessa situação. Porque eu sei mais ou menos bem que tipo de força moral existe dentro da pessoa, que tipo de talento, que tipo de conhecimento. Então os espíritos conseguem prever razoavelmente, não exatamente, mas conseguem prever razoavelmente a nossa conduta. Né? E nós também, na medida em que nós elevamos o nosso pensamento para uma visão mais compreensiva, mais divinizada, que é sempre universal e nunca pessoal, a gente consegue entender, claro, alegoricamente, o que é que Deus pensaria daquela situação. Né? O que é que Deus pensaria de uma situação do tipo, se fosse um homem de bem, teria morrido? O que é que Deus pensa dessa situação? Né? O nosso conhecimento revelado ou estudado, ele permite a gente imaginar que isso não pode ser injusto, que Deus tem que ter um propósito para isso, como tem um propósito para todas as coisas. Que se é uma causa inteligente de todos os fenômenos, tem que haver uma inteligência por trás da morte de uma boa pessoa. Qual é a inteligência por trás da morte de Lázaro, que é um amigo de Jesus, e Jesus cura leprosos, cura desconhecidos? Qual é o motivo racional por trás da morte de Lázaro? Jesus já tinha dito, antes de voltar, quando ele diz, essa é uma morte que servirá para a glorificação de Deus. E para que se reconheça que eu venho aqui em nome de Deus. É mais um dos muitos sinais que, para acontecer, claro, necessitam, demandam desse grau de sofrimento prévio que é a morte de Lázaro. Assim como para que haja cura do cego é preciso que ele esteja cego. Para que haja cura do aleijado é preciso que ele esteja aleijado. E se não houvesse mal nenhum, nem sofrimento nenhum, Jesus não teria sido reconhecido provavelmente. Se todos fôssemos imortais e saudáveis, né, o que é que Jesus teria feito de tão impressionante? Andava sobre a água e diziam, olha, isso é um truque de mágica. Ou qualquer outra coisa, né? Podiam ter dito que era um cientista que criou um sapato especial, alguma coisa mais ou menos assim. O que é que não se poderia inventar? Então, os sinais mais fortes, né? E a narrativa evangélica revela isso, porque diz que essas curas, elas foram feitas para
a glorificação de Deus, para o reconhecimento de Deus, elas destroem a nossa perspectiva pessoal, egóica, humana, material, de que nós somos um corpo de carne submetido às leis do azar e da sorte, e diz, não, tudo tem um propósito, nada é por acaso, nada é aleatório, jogado à sorte da roleta, né? Tudo tem um propósito inteligente, ordenado por alguém mais sábio, mais competente do que nós. E nas passagens, nós vemos exatamente isso. Que existe quase que um truque de Jesus em atrasar e permitir a morte de Lázaro. Que sim, ele poderia ter voltado correndo e salvado Lázaro, né? Então, o plano, ele pressupõe essa fase, né, de permissão do sofrimento, que é interpretado pelas irmãs naturalmente como um absurdo e como uma injustiça, como uma coisa revoltante. E a revolta, ela é compensada depois infinitamente mais pela ressurreição de Lázaro do que seria se Jesus tivesse voltado correndo e curado Lázaro. Porque a cura de Lázaro, eles entendiam já ser plenamente possível. Porque já tinham visto Jesus curar um monte de gente. Agora, a ressurreição de Lázaro, isso ninguém tinha visto acontecer, né? Então foi um evento especial, e cujo planejamento vem mostrar com maior força ainda que há um propósito por trás das coisas. Na medida que nós nos espiritualizamos, nós vamos entender em Deus o propósito dos nossos sofrimentos, o propósito das nossas dores, o propósito dos fenômenos serem como são. E nós vamos ter um evangelho revelado por Jesus ou pelos Espíritos, né, uma nova mensagem consoladora, né, revelada pela espiritualidade, e vamos ter também um evangelho da ciência, um evangelho que estuda as leis da natureza e que nelas não enxerga mais causas mecânicas, como Laplace enxergava, mas enxerga propósitos inteligentes, desígnios justos, amorosos. Então, aquele indivíduo que se espiritualiza, ele vai enxergar um Deus cada vez maior, como o divulgador cristão C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Com o propósito da divulgação moral e da divulgação cristã, e nós sabemos pela leitura do livro muito clara, os livros não, mas pela leitura do livro a gente sabe que o leão, Aslan, representa Jesus. E quando a menininha cresce, né, a Lucy cresce em sabedoria, em caráter, em moralidade, em todos os aspectos, né, ela amadurece e floresce como uma pessoa corajosa, heróica, boa, generosa em todos os sentidos. Ela encontra de novo o leão, né, o Aslan, e diz, uau, Aslan, é impressionante, você está muito maior, você é 10 vezes maior do que quando eu te encontrei da primeira vez, na minha primeira visita a Nárnia. E aí o leão responde mais ou menos o seguinte, quanto mais você crescer, maior eu parecerei aos seus olhos. E assim é Deus. E assim são todas as coisas nobres e grandes. Quanto maior eu sou, maior a coisa fica. Quanto maior você é, maior Deus será aos seus olhos. Maior será tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é sábio, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. E naturalmente o oposto também funciona, porque pelas leis da lógica, menor será aquilo que é desprezível, que é feio, que é deprimente, que é injusto. Menos isso vai me incomodar. Nós vamos nos parecer menos com aquelas pessoas do telejornal, para quem tudo que é importante na vida são os assassinatos, né? Os espetáculos financeiros de celebridades. Então, cada vez menos isso que é inferior
né, vai parecer aos nossos olhos, cada vez menor, até a gente chegar ao ponto de dizer, olha, eu acho que isso nem existe mais no meu coração, isso nem existe mais na minha alma. Né? Quando eu ouço essas notícias, parece que é um eco que vem de uma outra vida. E tudo aquilo que é bom, verdadeiro, justo, nobre, tudo isso vai parecer mais e mais glorioso aos nossos olhos. Né? Então, a mensagem é muito bonita por conta disso. Também o outro escritor, né, o John Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e O Hobbit, escreveu a sua obra toda como uma proposta de conversão da juventude ao cristianismo, porque ele entendia que a juventude, imaginem lá nos anos 40 e 30, caminhava para o ateísmo, para o materialismo, e ele teve a seguinte ideia: vou escrever uma história em que o bem luta contra o mal, e para vencer o mal é preciso depender dos amigos, é preciso se superar na lealdade, na nobreza, e através das virtudes morais vencer o mal. E aí ele estava escrevendo essa obra e se encontrou com esse amigo C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Eram dois professores da Universidade de Oxford, de literatura, um medieval, o outro renascentista. E C.S. Lewis era ateu, materialista. E ele, num momento, ele diz em tom de deboche assim, para o Tolkien: eu não entendo como que você pode acreditar nesses mitos de que Jesus curava não sei quem, de que Jesus ressuscita. São lorotas absurdas, são mitos para crianças, são contos de fadas da carochinha. Nós somos professores de literatura, você sabe que isso é uma fantasia, você sabe que isso é mentira. Né? E aí Tolkien calmamente respondeu para ele o seguinte: imagine você um mito que transforma pessoas comuns em São Francisco, em São Vicente. Imagine você um mito que transforma uma pessoa fraca e tímida em Teresa d'Ávila. Meu amigo, se isso é só uma história, mesmo assim nós deveríamos dobrar os joelhos para uma história dessa. Nós deveríamos dobrar o joelho para um símbolo, para uma mentira, como você diz, que transforma os homens em santos, que transforma o caráter das pessoas em sagrado. Se isso é só um mito para você, como você explica a transformação de uma personalidade da água para o vinho, do normal para o excepcional, para o sobrenatural, para o santo, para a pureza? Como você explica que milhares de almas são convertidas da normalidade para a santidade? É um mito? É uma historinha para crianças? Se for, mesmo se for um mito, é a coisa mais fantástica que a humanidade já produziu, esse mito. Então nós entramos na vida espiritual quando nós identificamos nas coisas o bem, a beleza, a verdade e a justiça. E nós saímos da vida espiritual quando a gente deixa de identificar essas coisas e identifica o erro, a mentira, a injustiça, a falsidade. E se nós queremos vivenciar o amor de Deus, louvar a Deus verdadeiramente, a gente deve fazer como Jesus diz: se me amais, seguis os meus mandamentos. É simples assim. Se me amais, segui os meus mandamentos. Não adianta ficar fazendo festa em meu nome, fazer um cartaz, pôr no outdoor, né? Vamos fazer aqui uma catedral em seu nome, Senhor. Vamos pintar de ouro, né? Fazer uma pintura maravilhosa, uma estátua, né, da Pietà, né? Se não forem seguidos os mandamentos de Jesus de amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, esse não é o amor que Jesus pediu e quer de nós. Não é isso que ele exige de nós. E semelhantemente com Deus, a nossa relação, nosso relacionamento é o mesmíssimo.
Se nós amamos a Deus, se nós glorificamos a Deus, se nós louvamos a Deus, nós devemos cada vez mais enxergá-lo e cada vez menos negá-lo. E nós o negamos insistentemente quando nós olhamos para o mundo e dizemos: isso é errado, isso é injusto, isso não devia existir. Agora, por outro lado, nós o glorificamos e amamos e reconhecemos a sua sabedoria quando nós dizemos: tudo é bom, todo ser humano é bom. Não existe o erro, ou o erro ele é só o trampolim para a glória espiritual, para a angelitude, para a santidade. É do tropeço que vai vir o exercício muscular da boa caminhada. Essa é a visão de Deus nas coisas, na vida, nos fenômenos. E não há outra visão de Deus que faça justiça à infinitude de Deus, faça justiça à paternidade infinita de Deus, ao fato de que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema que ordenou todas elas para o bem. Eu agradeço muito a paciência, lhes desejo uma ótima noite e a paz de Deus para todos vocês, meus irmãos.